Olá, bem-vindo ao Manual do Pesquisador do Ocultismo. Esse material faz parte do curso gratuito de Introdução ao Ocultismo Teórico. Esse material é gratuito, não pode ser vendido, faz parte do projeto Iluminista. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode procurar nosso site ou Instagram, Livros de Ocultismo. Bem, vamos lá. O Manual do Pesquisador Ocultista, o objetivo desse projeto é fornecer algumas ferramentas para ajudar na parte teórica de quem estiver pesquisando, né? Então, antes de mais nada, eu gosto muito dessa imagem. Ela representa essa divisão de dois caminhos, né? Você vai ser um ocultista que vai estar estudando somente a parte teórica ou você também vai praticar? Então, eu gosto de pensar na inversão dessa imagem, né? Eu acredito que todo mundo que vai estudar acaba estudando e também praticando. Então, são os dois caminhos que se encontram, porque o estudo ele serve para trazer uma base sólida para essa prática, né? Então, vamos iniciar fazendo algumas perguntas importantes. Quando você começar a estudar ocultismo, você vai se deparar com dezenas, centenas de fontes diferentes, sociedades diferentes, autores com linhas diferentes, de períodos diferentes. Então hoje a gente vive numa era muito profícua, com muita informação, né? Então é importante que a gente, quando for estudar, a gente ter algum tipo de método. Então eu sempre sugiro fazer algumas perguntas, né? Qual é o seu objetivo ao pesquisar? Né? Por que você está estudando aquilo? É simplesmente para fim de curiosidade? Você quer botar em prática? Você ouviu falar, sentiu uma afinidade que você não sabe explicar de onde que vem? O importante é você saber delimitar, né? E entender o seu porquê. A gente vai falar mais um pouquinho no porquê um pouco mais adiante. Que tipo de fontes você irá utilizar? Então, lógico, a internet hoje é um subsídio gigantesco, mas tem livros também, tem pessoas, tem fóruns, tem muitas formas de você estar buscando informação sobre o assunto que você tiver em tela. E a ideia é que você também analise os tipos de fonte, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses vários tipos de fonte, saber datar, saber pesquisar, pensar um pouquinho sobre o autor, né? E quem são os autores que estão servindo de base à sua pesquisa. Então, de repente, você está estudando uma linha martinista, então você quer buscar, não, estou procurando uma linha com magia salomônica. Então, quem foi que escreveu sobre magia salomônica? Tudo isso é importante, você saber quem é que está versado em cada área, né? Dá uma pesquisada também não só no assunto, mas também nos autores que estão vinculados àquele assunto. Quais são as correntes que você vai estudar? Então, por exemplo, você vai estudar astrologia, qual metodologia, qual tipo de astrologia, qual convenção que você vai utilizar, assim como para qualquer área, né? Você parar para pensar qual é a corrente que você vai estar estudando. Isso serve muito, por exemplo, para quem vai estudar coisas orientais, né, que tem muitas linhas. Algumas pessoas querem estudar, por exemplo, baralho cigano, tarô, métodos de vidência. Então, de repente, a minha linha de pesquisa vai ser assim, não, são métodos divinatórios. A pessoa vai estudar desde o tarô, runas, leitura de mão, porque é isso que fascina aquele buscador. Um outro pode estar procurando a experiência da gnose. Enfim, são objetivos diferentes. E aí, quando você delimita o seu objetivo, você pensa assim, tá, quais são as correntes, quais são as obras que eu tenho sobre tarô? Né? Quais são as correntes que falam? Tem a corrente psicológica que trata ele como uma forma de manifestação do subconsciente através da leitura e do rapport. Enfim, quais são as principais obras publicadas sobre o assunto? E existem comunidades dedicadas a esse assunto, por exemplo, quem quiser estudar magia telêmica tem o hadnu.org, né? HADNU.org, um fórum excelente. Então, quando você for pesquisar,
começa a se inteirar do assunto. A ideia dessas perguntas é falar assim, se você não sabe responder essas perguntas, é porque você está mal informado, né? Então, eu acho que o importante seria você pensar nessas perguntas como isso, como um guia para você se informar de uma forma geral sobre o assunto. As ferramentas que você vai utilizar na busca teórica, tá? Porque na prática você sabe, cada um vai ter a sua ritualística. Eu já trabalhei com o altar com os 4 elementos, tinha o punhal, a taça, o cristal, a vela. Passei muitos anos assim, depois eu mudei para um altar com uma outra versão, que eram 2 velas vermelhas, o bafomé, enfim. Hoje eu trabalho com o Sanctum, né, com uma mistura de um pouquinho de tudo isso. Isso é para a parte prática. Agora vamos falar de ferramenta na parte teórica. Então, uma coisa fundamental é você ter um livro de notas para você poder, quando você estudar um assunto que é muito importante, que faz muito sentido na sua jornada, faça algum tipo de anotação em relação a ele. Tenha o seu grimório ali sempre por perto, porque no final, quando você puder revisitar, você não precisa reler o texto inteiro do autor. Você vai lá no seu grimório e vê as suas anotações que você automaticamente vai relembrar. Isso você vai estar trabalhando a sua memória sobre o assunto e as conexões de ideias, porque à medida que o grimório vai encorpando e um dia ele vai chegar ao final, você vai ter que criar outro grimório e você vai poder perceber toda a evolução do seu estudo de uma forma bem lógica, né? Então tenha o grimório, tá? Biblioteca pessoal. É importantíssimo que você comece a comprar seus livros e existem obras que são fundamentais para quem quer pesquisar algum tipo de assunto. Então, por exemplo, se você quer estudar hermetismo, você vai ter que ter o Corpus Hermeticum, você vai ter que ter provavelmente o Caibalion, apesar de não ser um hermetismo direto, mas você vai ter que buscar autores que escrevam sobre hermetismo. Provavelmente vai chegar no Iniciados do Eduard Churret, acho que é assim que fala, que tem uma coleção com vários, enfim, você tem que ter algumas obras básicas que todo mundo vai sempre citar. Se você fez aquela pesquisa anterior, deu uma divagada pela internet, você vai perceber que existem algumas obras que estão sempre sendo citadas. Então você vai ter que ir atrás delas, elas vão fazer parte da sua biblioteca, do seu acervo pessoal. E tirando que num livro você consegue ir e voltar muito rápido, né? Então o tempo de estudo ele é muito mais rápido no papel do que no computador. É meio contraditório isso. As anotações é legal fazer, por exemplo, você pode ter um grimório virtual, fazer muitos textos no Word, ter pastas bem organizadas. Agora, a leitura, o estudo, por incrível que pareça, é muito mais rápido no papel. Internet, não, enfim, hoje é o grande veículo de informação. Eu sou de uma era que eu tinha que ir para sebo, ficar comprando livro. Até hoje eu vou e encontro muitas é, raridades, muitas coisas muito boas que a internet ela não consegue me oferecer. Eu não conseguiria chegar nos lugares na internet que eu estou chegando se eu não tivesse as referências desses livros. Mas a internet hoje é uma ferramenta fundamental. Eu vou deixar à disposição para vocês baixarem o PDF. Isso aqui é uma ficha biográfica. Então, por exemplo, se você quiser estudar Golden Dawn, magia hermética, ou então magia telêmica, pô, faça. Isso aqui é como se fosse assim, uma ficha dos principais autores que você vai estudar. Então, por exemplo, quando você pensa no Aleister Crowley e você preenche isso aqui tudinho, ó, o nome iniciático dele, o nome real, a data de nascimento, a data de falecimento, para você saber em que período ele realmente viveu, onde ele viveu, que país, alguma observação especial. Todas as obras e datas, os livros e datas dos livros de publicação, isso aqui faz uma diferença danada. E grandes realizações. Então, por exemplo, você poderia citar aqui quando que ele sai da Aurora Dourada, quando ele entra na Otto, quando, enfim, o experimento que ele cai de joelho, que ele tem um fato bem interessante. Enfim, tudo isso você vai registrando aqui. Se você quiser falar de Aurora Dourada, por exemplo, digamos que seja esse o seu foco, aí você estaria fazendo do Crowley, do Samuel Mathers, enfim. Estudar o Papus, a Blavatsky.
é sempre bom você saber as obras, né? O Eliphas Levi, que é muito importante na história do ocultismo ocidental. Então você vai poder bater um raio-x, né? Então esse aqui vai estar o PDF aí para vocês poderem baixar. Uma outra sugestão é criar linhas do tempo. Essa linha do tempo eu vou deixar o PDF também para poder ser baixado. E essa apresentação aqui do PowerPoint também eu vou deixar à disposição para quem quiser baixar, tá? Então essa linha do tempo ela mostra que vários ocultistas da Era de Ouro, né, que é a segunda metade do século XIX e o começo do século XX. E aí aqui só antecedendo um pouquinho, o Martinez de Pasquale e o Saint-Martin, que são importantíssimos, cada um à sua maneira, tem divergências aí, né? Enfim, chega no Eliphas Levi, aí olha só, o Papus, o famoso Papus, ele nasce dia 18 de julho de 1865. O Eliphas Levi morre 31 de maio de 1875, ou seja, o Papus ia fazer 10 anos, estava com 9 anos quando o Eliphas Levi morreu. Aí você já sabe que eles não tiveram contato direto propriamente, né? Então você vai conseguindo traçar no tempo quem é quem. Então, por exemplo, se você quiser falar do Jordano, vai estudar lá o renascentismo bem mais a fundo, né? O Giordano Bruno, Marcel de Fitino. Se você quiser pensar nesse pessoal, pô, anota, faz uma linha do tempo. Ah, vamos fazer uma linha do tempo de sociedades. Então, por exemplo, em vez de estar pensando aqui em ocultistas, eu poderia estar falando assim, ó, Rosa Cruz Amorque, o Lectorium, Rosa Cruz Áurea, o Lectorium, esqueci o nome, Sociedade Teosófica, a eubiose, o rito, a GOB, né, que tem o rito escocês antigo e aceito aqui no Brasil, o Grande Oriente. Enfim, você pode ir fazendo de ordens. Então, as linhas do tempo elas ajudam muito, são uma forma de trazer muita clareza também aos estudos da gente. Você pode fazer, por exemplo, dos livros importantes sobre um assunto. Ah, os textos do Corpus Hermeticum são do século II, mas a tradução é do século XV. Aí, a melhor tradução do que a gente tem agora foi feita por não sei quem. Então, você consegue ter essa visualização. Toda vez que você pegar um texto de um autor, é muito importante você pensar nisso aqui, tá? O contexto histórico no que ele está inserido. No caso, quando e onde ele está escrevendo. Isso é muito importante para saber, por exemplo, o Lutero não teria feito o que ele fez se ele não tivesse vários príncipes querendo se desvencilhar da Igreja Católica. Então, o contexto histórico às vezes é importantíssimo, né? Você tem autores que são reprimidos pela Inquisição, outros que já na época do Iluminismo são totalmente influenciados pelas ideias humanistas. Já no século XIX, você vai ler os textos do Papa, são bem acadêmicos, assim, uma visão bem contrapondo ao positivismo. Então, quando e onde o autor está inserido e esse texto que você está lendo foi escrito é muito importante. O contexto social, de qual era o papel desse autor, né, a visão dele sobre o mundo e qual era o conjunto de crenças dele. Então, por exemplo, quando você pega um livro do Papos, às vezes tem algumas inconsistências em relação ao Antigo Egito. Por quê? Porque ele não tinha informação ainda suficiente, mas isso não em nenhum momento diminui o valor filosófico das suas crenças, dos seus valores, das suas leis de analogia, enfim, da sua forma de ensinar. Mas é importante, então, sempre contextualizar o que você está estudando, para você não correr o risco de estar trocando, né, alguma coisa, achando que é uma coisa antiga e na verdade é uma coisa muito mais recente. O contexto histórico, sempre que você tiver, se for estudar alguma coisa mais específica, veja se existe mais de uma versão da mesma história, se existe um contraponto. Por exemplo, no martinismo, em português tem um livro, não vou lembrar o nome certinho do autor, Franz von Baader, não, acho que é isso, que contrapõe totalmente a visão do Papus do martinismo. Bem, eu acho que assim, é importante você ter esses contrapontos. Se existiram, ouça os dois lados e encontre você mesmo a resposta, né?
Preste atenção no envolvimento histórico das diferentes versões. Por exemplo, o Rasputin e o Papus, eles tiveram. Eu falo muito do Papus porque eu gosto muito dele, tá? Mas o Rasputin e o Papus tiveram uma certa desavença pelo fato do Rasputin se sentir enciumado pelo papel que o Papus representou para a família imperial. E tanto que o Papus falou, né? Que nada aconteceria com eles enquanto ele não morresse. E ele morre e um ano depois acontece a Revolução. E aí a família acaba sendo assassinada. Verifique se o que está sendo falado é indiscutível, se é apenas um relato, se tem outras fontes históricas e pense um pouquinho sobre o processo histórico que levou até aquele fato. Então, muitas vezes a gente acaba fechando as portas para um pensador porque a gente não leva em consideração o contexto no qual ele estava escrevendo, né? Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso. Tirei aqui um pedacinho do Wikipédia sobre documentos e fontes históricas, mas quem quiser dar uma pausa, pode dar uma lida. Além do contexto histórico, pense no contexto geográfico, a influência regional, os estados políticos, né, como é que eles estão afetando. Hoje a gente vive numa era de ouro em que está tudo tranquilo, mas enfim, houve épocas em que não se podia falar abertamente sobre esse tipo de estudo. Então, pare para ver onde esse autor nasceu, pega o mapinha e bota lá os autores e para você ver como que o conhecimento se espalhou regionalmente, é importante. Toda vez que você pensar no seu objeto de pesquisa, né, a gente só para voltar no começo, isso aqui é uma teoria até moderna, que é o do disco de ouro. Sempre pense assim, no que você está pesquisando, você vai ver o como você vai realizar aquilo, mas pense no porquê. Né? Ter uma meta superior nesse tipo de estudo sempre é importante. Então, por exemplo, para que você vai estudar Cabala? Né? Para que você vai estudar Hermetismo? Para que você vai estudar Tarô? Tudo isso é importante você saber o porquê e fazer um alinhamento antes mesmo de começar a estudar. Tipos de fontes: escritas e não escritas, ou seja, você pode encontrar imagens e através dessas imagens buscar o simbolismo e pode estar retratado nelas. Fontes materiais geralmente são coisas encontradas em sítios arqueológicos, né? Fonte primária, secundária e terciária. Fonte primária seria assim: Salomão escreveu um livro. Esse é o primeiro. Aí a fonte secundária é alguém escutou Salomão falando, foi lá e escreveu sobre o Salomão. A fonte terciária é alguém que leu o texto, de alguém que ouviu, está analisando a situação como um todo. Então, é bem importante você saber o que tipo de livro você está lendo, né? Por exemplo, Goetia. Você pega. Tem vertentes hoje da Goetia, Goetia luciferiana, Goetia não sei o quê. Mas da onde que vem aquilo? Aquilo vem da clavícula menor. E da onde vem esses textos? Do século XIII. Ah, então tem um timing para você poder saber que os pergaminhos que são utilizados pelos autores, que chegam até nós, eles são datados entre o século XIII e o século XVII. Então você já sabe que aquela fonte é uma fonte de alguém que leu algo muito mais antigo e ouviu falar. Então você já consegue até saber temporalmente como isso pode ser arranjado, né? Internet, livros, ordens e sociedades secretas. Então eu acho que assim, cada um tem que escolher o seu tempo, né? Eu passei 19 anos estudando sozinho para poder realmente me filiar a alguma ordem. Fui a muitas ordens visitar, né? Como sempre como um turista de uma vez ou duas vezes, mas só fui me filiar mesmo a um organismo, procurar um grupo para trabalho há cerca de 2 anos, em 2016. E lá também existe um conhecimento, uma tradição, uma estrutura que vai ajudar muito a pesquisa. E cabe a cada um saber o momento e saber o que espera, né? De encontrar nessas ordens, porque pode ser que você tenha uma decepção muito grande ou uma alegria muito grande. Tudo depende da sua expectativa. Bem, acho que fica sendo um vídeo de introdução para os pesquisadores e
Aqueles que já estão pesquisando há mais tempo podem refletir sobre seus métodos. O PDF da ficha biográfica vai ficar disponível e os outros materiais também. Muito obrigado, paz profunda, fraterno abraço. E aqueles que tiverem interesse em aprofundar,